Gênesis, capítulo de número 19, subtítulo: A destruição de Sodoma e Gomorra. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade, quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los. Prostou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do teu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que, finalmente, o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição, assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com ele. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade, genro, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas. Ele lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao arraiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as suas 2 filhas, e o tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja, por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhe disse: Não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo. Poupe minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo.
Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquela cidade e toda a planície com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma fumaça densa subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Subtítulo: Os descendentes de Ló. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: Nosso pai já está velho, e não há homem nas redondezas que nos possua segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele, para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. Ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e deitou-se com ele. Ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Amim. Este é o pai dos amonitas de hoje.